Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a uma edição especial do Inc Talks. Hoje a gente está... Por que essa edição ela é especial? Justamente porque a gente está aqui na Adão Imóveis, na Adão Matriz, né, num auditório com vários corretores, nossos parceiros de vendas. E nesse episódio a gente recebe aqui o Gustavo Maia, diretor de marketing comercial do Grupo Lírios, onde a gente vai bater um papo aqui sobre o porquê que o mercado imobiliário hoje tem um destaque, o mercado imobiliário goiano tem um destaque nacional, né? O que traz essa conotação de destaque para o nosso mercado. É um episódio que conta com a participação dos corretores, os corretores que nos ajudaram a formular as perguntas desse episódio. No final, inclusive, a gente vai ter participação também dos corretores, né, aberto para perguntas, perguntas que o Gustavo vai poder nos responder. Então, sejam muito bem-vindos a esse episódio. Gustavo Maia, que é o nosso convidado aqui de hoje, como eu falei, é diretor do Grupo Lírios que é um parceiro da Domi, lá no Play Residência. Então, esse é um episódio aqui também capitaneado pelo Grupo Lírios, pelo Play Residência, pela Adão Imóveis e pela Domi. E o Gustavo, que é publicitário, com MBA Executivo Internacional pela FGV São Paulo, atuou como gerente e diretor de marketing comercial em empresas como Terral, Opus e Palme, foi sócio-diretor da CF+, e da Halt, e atualmente é diretor comercial e de marketing do Grupo Lírios, como eu falei, uma empresa com 45 anos de mercado e atuação nas áreas de urbanismo e incorporação em 5 estados e 15 cidades. Seja muito bem-vindo, Gustavo Maia. Obrigado, Manuel. Obrigado aí mais uma vez pela presença de todos e parabéns aí pela inovação, né? Obrigado. A gente às vezes fala que inovação está muito ligada à tecnologia, mas não é. A inovação é você fazer algo diferente. Então também é a primeira vez que eu estou vendo um podcast com plateia. Muito interessante. Parabéns aí, Manuel. Obrigado, obrigado. Gustavo, então vamos lá. Até para quem está aqui, né, participando conosco, quem está nos assistindo aí, nos ouvindo, conta para a gente um pouco da sua história, né? Eu sei que a sua história é longa no nosso mercado, então fala um pouco sobre como que foi aí a sua carreira. Bom, a história é longa, mas é porque eu comecei cedo. Não é que é velho, não. Não. Comecei muito cedo. Mas é uma trajetória que já ultrapassou aí 20 anos de atuação. Eu comecei, na verdade, como gestor da Terral Shopping Centers, né? Então, eu assumi uma posição de gerente do Buriti Shopping, né? Então, todo mundo aqui conhece o Buriti Shopping, né? E quando eu fui convidado para poder assumir a gerência do Buriti Shopping, isso deve ter sido 2002, mais ou menos. Vocês imaginam como que era aquela região e o que era o equipamento, né? E eu acreditei muito na visão, né, do Marcelo Gomes, que é o proprietário do Grupo Terral, junto com o Leonardo, que são dois grandes visionários que me apresentaram um master plan gigantesco daquele empreendimento e o projeto de expansão da área de shopping centers e a intenção de implantar uma incorporadora. Então eu participei de todo esse processo, da expansão dos shopping centers e depois da implantação da incorporadora. Por ali eu fiquei durante 5 anos aproximadamente. Depois me associei a uma agência de propaganda, que é a Jordão Publicidade, que está aí ainda hoje atuante no mercado. Nós chegamos a ser a maior agência de propaganda do Centro-Oeste e nós criamos uma divisão muito focada no mercado imobiliário, que a gente atendeu praticamente todas as incorporadoras do mercado de Goiânia e algumas até com atuação em nível nacional, como no caso da PDG, né? A gente atendia eles em todo o centro-norte do país. E uma série de outras incorporadoras aí, Brasil afora. Depois assumi também a direção comercial e de marketing da Opus, né, num momento sensacional do mercado, 2014, 2015, né, para quem lembra dessa época, como que foi. Quem estava no mercado nessa época lembra como é que foi, né? A gente estava comentando até agora há pouco aí o quanto que hoje o mercado é mais maduro do que naquela época, né? Depois disso eu recebi o convite para me tornar sócio da CF+, né? Ali a gente desenvolveu 7 projetos, né? Que era um sistema híbrido de incorporação junto com o SCP. E depois já conheci o Danilo, né, através do Sky Garden Flamboyant, que era um projeto que a gente tinha em comum. Que a CF+ foi parceira da Palma. Que foi parceira da Palma, exatamente. O Danilo me fez o convite para poder assumir lá a direção comercial e de marketing da Palma. Ficamos ali durante um bom tempo e depois eu fui convidado para poder
me associar à Halt, né? E fiquei até final do ano passado, foi quando eu recebi esse convite do Grupo Lírios, que, como eu falei, né, é um grupo de 45 anos de história, né, uma atuação aí em 5 estados, né, 15 cidades, muito pulverizada, e aceitei esse desafio e estou aqui hoje representando o Grupo Lírios. Muito bacana, cara. E quando a gente fala de uma empresa de 45 anos de mercado no segmento imobiliário, eu sempre reforço muito, assim, para a gente fazer a reflexão de quais são as empresas que têm mais de 20, 30, 40 anos de mercado, porque o que a gente vê muito no mercado imobiliário são empresas que começam a sua atuação e muitas vezes não conseguem dar essa continuidade, né, perpetuar durante esse processo, porque é um mercado que traz muita oportunidade, mas é muito desafiador, né, muito complexo. Então acaba que essa força do Grupo Lírios, né, com essa atuação tão ampla há tanto tempo, né, reforça muito o posicionamento da empresa no projeto que a gente tem essa parceria. Mas vamos lá, Gustavo, já entrando aqui no nosso tema, por que você enxerga que o mercado imobiliário goiano tem ganhado esse destaque nacional? Assim, e aí eu adiciono a essa pergunta aquilo que a gente vê acontecendo na cidade de Goiânia, até fora do nosso mercado, fora do mercado imobiliário. Nós estamos falando de marcas nacionais e internacionais vindo aqui para Goiânia, marcas que muitas vezes abriram suas lojas aqui em Goiânia como um teste e acabaram ficando até pela própria surpresa no volume de vendas. Aí eu estou falando de Bulgari, estou falando de Gucci, enfim, uma série de outras marcas que tem aqui em Goiânia e que às vezes a gente que é daqui da cidade não percebe o quanto isso é relevante. Mas se a gente fizer uma pesquisa de quais são as cidades no Brasil que têm lojas dessas marcas, a gente vai entender, né, a força de Goiânia nesse processo. Além disso, a gente tem um Albert Einstein aqui em Goiânia, né, onde a primeira unidade fora do estado de São Paulo do Albert Einstein foi em Goiânia, né, então isso também traz uma força muito grande para a nossa cidade. A Porsche, que veio para Goiânia com uma expectativa de um volume de vendas de carros aqui na cidade e acabou, assim, num primeiro ano, tendo mais que o dobro dessa expectativa em vendas, né, concentrando um volume de vendas muito grande, porque acaba vendendo não só para a cidade de Goiânia, mas para uma série de cidades aí, em vários outros estados do país. E também no segmento imobiliário, onde a gente vê uma força muito grande do desenvolvimento imobiliário na cidade, com projetos com assinaturas nacionais, como Arthur Casas, como Patrícia Anastasiades, assinaturas internacionais, como Pininfarina, Triptych, agora a Porsche também vindo para o mercado. Enfim, de onde você acha que vem isso, essa força de Goiânia, essa força do mercado goiano que tem ganhado esse destaque nacional? Bom, Manuel, eu acredito muito numa tese que a gente discute isso bastante no mercado imobiliário. Primeiro, Goiás é um estado que ganhou projeção nacional recentemente. Se a gente for ver, né, isso começou na segunda gestão do Marconi Perillo. Sem entrar no mérito da política, mas foi quando Goiás ganhou projeção nacional, né, como um estado promissor, como um estado pujante, e como um estado que geograficamente muito bem posicionado, né? Nós estamos aqui a 180 quilômetros de Brasília, estamos no centro do Brasil. Então esse é o primeiro ponto. Aí já mostra o potencial que esse estado tem. Quando a gente vai para Goiânia, né? Goiânia tem 90 anos, gente. É uma capital muito recente, muito recente. Eu me lembro que em uma dessas passagens aí, em uma incorporadora, quando a gente ia fazer algum tipo de evento, vocês devem ter participado de alguma triagem dessa, né? Tinha que passar uma lista dos convidados para a gente aprovar para depois realizar o evento. Como se a gente conhecesse todo mundo que estava ali, que aquelas pessoas realmente tinham potencial de compra. E aí, depois, a gente foi enxergando que o público comprador de imóveis em Goiânia, ele é extremamente pulverizado. Ele não está restrito somente aos moradores de Goiânia, ou goianienses, né? Então, e o que essas marcas fizeram? Assim como o mercado imobiliário, aproveitaram disso, né? Então, quando a gente pega marcas de referência, como você citou aí, Gucci, né? Gucci você tem só nas principais, Rio, São Paulo, Brasília e Goiânia.
Louis Vuitton começou com uma loja pop-up aqui e hoje é a loja que mais vende no Brasil. Bulgari, joalheria, não existe nem no Rio de Janeiro, existe só em Goiânia. Tânia Bulhões, segunda loja da rede também. Porsche, fila de espera de 1 ano. Né? E o mercado imobiliário lançando sem parar. Além disso, segmento gastronômico, né, cara? Assim, o quanto tem tido essa atratividade, né? Tanto local, né? Que assim, com marcas locais, né? Restaurantes locais que já têm uma força muito grande e acabam sendo uma referência da cidade para outras regiões, né? Quantas pessoas que não vêm aqui para poder ir num GRA, ir num Tratoria, né? Num IS, por essa força da cidade. Mas além disso, marcas de fora também que tem vindo para cá, né? Tem o Nino hoje, tem o Pobre Juan, agora está abrindo um restaurante do Clô, né, lá no Flamboyant, enfim. Então, acaba que tem essa força muito grande, né, na cidade de ter essa atratividade de referências nacionais. O imobiliário tem esse questionamento constantemente, né? Gente, que tanto de apartamento que é lançado, que tanto de empreendimento é lançado em Goiânia, né? Tem gente para comprar isso tudo, né? A gente não ouve muito isso, né? Tem gente para comprar isso tudo. Bom, primeiro, né, só falando um pouquinho do mercado imobiliário. Com a nossa velocidade de vendas atual mês, se parássemos de lançar hoje no mercado imobiliário, o estoque dura 11 meses. Então esse é o primeiro ponto. Né? Não existe uma super oferta no mercado. Só adicionando um ponto a isso que você colocou, gente, e ele citou 2014, 2015, que foram anos, né, principalmente 15, 16, 17, foram anos muito difíceis do mercado aqui na cidade, nacionalmente, mas aqui em Goiânia, né, a gente viveu esse ciclo. Nessa época, aqui em Goiânia, em 2016 para 2017, esse número era de 4 anos. Ou seja, naquela época, pela velocidade de vendas que a gente tinha em Goiânia, se a gente parasse de lançar empreendimentos na cidade de Goiânia, levaria-se 4 anos para poder consumir todo o estoque da cidade. Hoje nós estamos falando de menos de 1 ano, ou seja, são 11 meses e pouco, tendo em vista que nós temos um ciclo de empreendimento imobiliário de 3 anos e meio, que é mais ou menos a média do tempo que a gente tem aí nos projetos do lançamento até a entrega. Então hoje esse é um indicador muito saudável que a gente tem aqui na cidade de Goiânia. Exatamente. E aí o mercado imobiliário, ele se aproveita dessa pujança da cidade. Né? Então Goiânia virou a capital centro-norte do país. Ela extrapolou muito mais do que só os seus habitantes. Então quando a gente pega o movimento do agronegócio, né, do interior do estado, Tocantins, sul do Pará e Maranhão, Goiânia é a cidade base de todas essas pessoas. Então, eu acrescentaria até o oeste da Bahia também, e algumas regiões de Mato Grosso do Sul, né, a parte leste desses estados, que acabam tendo Goiânia como sua capital. A capital, exatamente. E aí todo mundo pergunta, por que Goiânia? Né? O cara ganha tanto dinheiro, por que ele vem gastar aqui em Goiânia? Por que ele vem investir aqui em Goiânia? Bom, vamos lá. Primeiro, segurança. Né? Goiás hoje é considerado o estado mais seguro do país. Segundo ponto, qualidade de vida. Né? Ele sabe que ele pode vir visitar aqui quando ele quiser, que ele vai ter bons restaurantes, ele vai ter boas escolas, bons hospitais. Nós somos referência, né? Como você citou o Albert Einstein, Goiânia é referência em cirurgia plástica, oftalmologia. Então todas essas pessoas de todas essas regiões, elas desembarcam aqui em Goiânia. São Paulo está muito distante, é uma cidade cara. Lá eles são mais é um grão de areia no meio do deserto, logística difícil. Rio de Janeiro, violento demais. Camboriú é uma outra pegada, não tem muita cara dessa turma do interior do agronegócio. Né? Não tem nada a não ser prédio, né? Não tem essa rede de serviços e tudo mais. Então, tem até um ponto interessante desse negócio da saúde, né? O quanto que Goiânia é uma referência para o centro-norte na saúde. O Einstein abriu a segunda unidade dele aqui. Eu estive com o diretor comercial do Einstein e ele falou que Goiânia, por que eles vieram para Goiânia com um hospital, abriram agora a pós-graduação, né, da Universidade Einstein. Eles enxergam Goiânia daqui 10 anos, assim como Houston é para os Estados Unidos. Então vocês imaginam a potência que essa cidade tem, falando em área médica. Né? Então todas essas pessoas vêm para cá.
Vem consumir artigos de luxo, vem consumir gastronomia, tem segurança, né? É onde é um negócio interessante, né? Uma vez nós fizemos lá na imobiliária um encontro de Porsche, né? Então era do clube Porsche, tal, reunimos a galera toda do Porsche. De repente começou a chegar Ferrari, Lamborghini, tal, e da mesma história que eu contei lá atrás, de gente que você nunca viu na vida, não tem a menor noção de quem seja. E aí tinha gente do Maranhão, né? Tinha gente do Tocantins. E aonde que esse povo, né? Lá eles não vão conseguir, né? Ter uma vitrine tão grande como Goiânia, de desfilar com um carrão, né? De poder usar um relógio de forma tranquila, que ele sabe que ele não vai ser assaltado. E aí, aonde que ele vem investir esse capital? Terra primeiro, terra está extremamente caro. Então, para ele poder vender o seu produto, o seu insumo, a sua soja, o seu boi e reinvestir no negócio dele, hoje é muito caro. E como forma de diversificação e segurança, o imóvel é a melhor opção. Aí ele começa a investir no imóvel em Goiânia. Então a gente percebe hoje esse fluxo, né, de compradores de imóveis em Goiânia, ele está realmente abarcando essas outras regiões. Você até comentou sobre essa questão, né, de vir do carro e desfilar, né, enfim, na cidade. Foi até uma pergunta que a gente recebeu aqui. Você acha que as redes sociais ela tem um papel nesse impulsionamento? E aí eu digo, assim, eu compreendi, né, da pergunta o fato em duas frentes, vamos colocar assim, tanto nessa frente do entretenimento de uma forma geral, né, a gente tem aqui o mercado sertanejo, que é muito impulsionado na nossa cidade, né, e é muito forte na presença nas redes sociais, o entretenimento de pessoas mesmo assim, que tem essa referência no mercado, como uma Virgínia, né, que é, né, um sucesso aí na parte do marketing digital. E toda essa exposição que a gente tem nas redes sociais e em outra frente no próprio segmento imobiliário, né, onde tudo aquilo que aconteceu no mercado digital do imobiliário ganhar tanto valor, né, e a força que a gente tem nos projetos que a gente tem aqui na cidade, ganharem também essa conotação como um Orion da vida, né, que tem uma série de publicações vinculadas no empreendimento. Você acha que isso corrobora com esse processo? Não, com certeza, né? O digital é um caminho sem volta, né? Só que eu sempre enfatizo uma coisa para o mercado imobiliário. O digital, falando principalmente em redes sociais, ele não é um e-commerce. É muito diferente você vender um imóvel, né? Tem gente que ganha dinheiro demais à conta no Instagram para vender produtos de bens de consumo ou então produtos, né, de giro. O imóvel é o bem da família, é o bem mais importante que a pessoa está adquirindo. Então, o Instagram, as redes sociais, ele não pode ser considerado como um e-commerce. Não existe compra por impulso, primeiro ponto. Segundo ponto, não existe também a fidelidade daquela exposição que está acontecendo ali, a não ser que ele esteja interessado naquele momento no imóvel. E o terceiro ponto, que é o mais importante, é muito difícil. Por isso nós estamos falando aí de uma conversão digital hoje no mercado que fica entre 3% e 5%, porque é muito difícil o cliente cair no digital no momento exato de compra. Então, o que é o grande desafio do mercado imobiliário? Primeira coisa, eu acho que é gerar conteúdo. Não adianta a gente, de vez em quando eu entro, né, no feed de alguns corretores, eu vejo lá está aparecendo um anúncio de classificados, né? Só imóvel ali, né? Perspectivas em 3D, foto de imóvel e tudo mais. Não, a gente precisa gerar conteúdo. A gente precisa ser referência naquilo que a gente está falando, né? A gente tem que ter autoridade, né? Então, assim como a Virgínia indo para um extremo aí, que hoje é uma autoridade, se falando em produtos de beleza e outros tantos, nós temos que ter também autoridade no mercado imobiliário. Para quê? A pessoa, quando pensar em imóvel, ela vai lá, ela vai consultar aquele corretor, aquela empresa, para poder esclarecer mais sobre alguma dúvida que ela tiver. Então, o digital, ele é um canal, ele não é o fim, ele é um meio de todo o processo. Mas ele tem uma importância gigantesca e acho que pouco explorada ainda pelo nosso mercado. Muito bacana. Gustavo, agora um outro ponto que se conecta com esse pilar, né, do impulsionamento do mercado. A gente tem de um lado a força do agronegócio, que é inevitável, né, assim, o quanto isso interfere no nosso segmento aqui em Goiânia. É um poder econômico muito forte.
E aí eu até adiciono um outro ponto, que é uma análise com relação ao agronegócio, que é o seguinte, eu falo isso até por vivência própria, né? Hoje na Doma eu tenho negócio em Sorriso e tem em Luiz Eduardo Magalhães, então estou muito conectado com esses dois mercados. É que está acontecendo um processo, isso não é só no agronegócio, mas o agro evidencia muito isso, está acontecendo um processo de transição das heranças nesse segmento. Então, assim, as famílias que foram para essas regiões, explorar no bom sentido, que foram para lá para poder produzir, para poder buscar uma vida melhor para sua família, enfim, que a maioria, inclusive, saiu do sul do país, né, para poder Mato Grosso do Sul, Bahia, essa região que você comentou, do Maranhão, do Piauí, do Tocantins, enfim, né, um volume muito grande de sulistas nisso, mas tem muitos goianos também que fizeram esses movimentos. Eles passaram por um momento de trabalho, aí é o que você falou, desenvolvia, gerava dinheiro, comprava mais terra, desenvolvia, gerava dinheiro, comprava mais terra. Só que hoje, com a gestão dessas famílias passando para a mão dos herdeiros, os herdeiros já estão no movimento assim, poxa, beleza, vão continuar investindo, porque veio a transição tecnológica, o investimento da tecnologia, a evolução desse segmento, né, de ser mais produtivo, mas por outro lado falou, eu também não quero só produzir, né, eu quero aproveitar um pouco dessa grana, eu quero gastar um pouco desse dinheiro. E esse movimento eu enxergo muito ele nessas regiões e enxergo muito ele aqui em Goiânia também. Do outro lado, e isso nós estamos falando obviamente de demanda, né? Do outro lado, a gente tem uma característica do mercado imobiliário de Goiânia de ser um mercado de uma tradição muito grande de forças, projetos inovadores, terem vários empreendedores, né, assim, profissionais mesmo. É um mercado muito profissionalizado, é um mercado muito forte. Eu falo isso porque eu já tive a oportunidade de trazer várias pessoas de outros estados aqui para Goiânia, para visitar Goiânia, e todos eles, quando vêm aqui, eu não estou falando de gente do interior do Mato Grosso ou do interior da Bahia, não, estou falando de gente de São Paulo, capital, que vem a Goiânia pela primeira vez e fica surpreendido com aquilo que a gente tem em termos de arquitetura, de soluções de engenharia, de soluções de projeto no nosso mercado imobiliário. Então, isso é uma força muito grande, e aí nós já estamos partindo para o âmbito da oferta. Como que você enxerga que é esse peso? É meio que aquela dicotomia, né? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Vem aqui, é a demanda que está gerando tudo isso, ou é o fato desse mercado imobiliário já ser tradicionalmente evoluído que está atraindo essa demanda para cá? Eu acho que essa ponderação é fantástica, né? É uma via de mão dupla, né, na verdade, né? A gente nunca vai saber se a demanda que foi gerada ou a oferta que foi apresentada. Mas um ponto muito interessante é esse negócio da segunda geração. Sim. Nós estamos passando agora por um processo onde que a venda de imóveis, ela começa, principalmente imóveis de luxo, aqui em Goiânia, principalmente, ela começa a movimentar, a ser adquirido por essa segunda geração. Então é exatamente isso. É o filho de uma família tradicional, né, que trabalhou pra caramba, juntou dinheiro, e esse filho agora ele quer usufruir um pouco mais desse dinheiro, né, de todo aquele trabalho que foi construído. E o que essa geração dá valor? Ela dá muita importância à arquitetura, design e principalmente à assinatura. Então, no finalzinho do ano passado, eu estava conversando com um incorporador daqui de Goiânia que estava desenvolvendo um projeto nessa linha, e a gente estava discutindo isso, né? Porque Goiânia sempre teve uma tradição, e eu desafio alguma capital que tenha um skyline que Goiânia tem. Não existe, gente. Pode Camboriú, né? Tivemos lá recentemente numa imersão do Imob Club, conhecemos todos os projetos. Nada se compara o skyline, fachadas, né, dos nossos prédios e principalmente planta dos nossos empreendimentos. Camboriú tem uma faixa restrita ali que é a da praia. É só aquilo. E se você for ver a planta dos apartamentos, né, é muito diferente do que a gente oferece, né? Goiânia é a única capital do Brasil, talvez, eu conheço, não conheço outras que ofereçam
O nível de acabamento que as nossas incorporadoras entregam, né, geralmente é no osso, né, entrega no osso. Então, é um mercado extremamente desafiador, mas um mercado que é uma referência nacional. Né? Então, todo mundo que investe em Goiânia está buscando assinatura, está buscando localização, está buscando produto com alta valorização e liquidez, o mercado nosso oferece isso. Né? Desde produtos compactos até apartamentos, né, empreendimentos com metragens maiores. Bacana demais. E Gustavo, nessa mesma linha, assim, vamos lá, para os corretores aqui, né, que estão nos acompanhando, enfim, todos aqueles que nos assistem, está atendendo ali um cliente que de repente não concorda com essa visão dessa potência que Goiânia que Goiânia é um lugar que vale muito a pena investir no segmento imobiliário. Como fazer esse atendimento? Como conduzir esse cliente a levar argumentos para que ele se convença de que Goiânia é de fato um lugar que vale a pena investir em imóveis? É interessante isso também. Hoje, de manhã, eu estava com o Marcos Pedroso, da Core, né? E aí eu perguntei para ele: e aí, Marcos, o que você está achando do mercado de Goiânia? Está super ofertado? Ele me respondeu assim: eu escuto essa história desde 2002, não aguento mais essa pergunta. Né? Então, assim, para quem não sabe, o Marcos da Core, a Core é um dos principais institutos de pesquisa do Brasil, né? Ele é de Belo Horizonte, mas atende muito o mercado de Goiânia, conhece muito do mercado de Goiânia. Inclusive, um grande abraço, o Marcos aí é um grande amigo e grande parceiro. É isso aí. Então, assim, o mercado ele não está super ofertado, é um mercado que ainda tem demanda. E como que o corretor consegue vencer essa objeção? Né? Qual que é a maior moeda que a gente tem hoje no mundo? São dados. Então você só consegue convencer o seu cliente com informações sólidas. Você precisa buscar isso, buscar a velocidade de vendas, como eu falei, né, o estoque de Goiânia, o que representa, qual que era o valor do metro quadrado em tal época, qual que é o valor do metro quadrado naquela região hoje. Né? Então, a única forma de você argumentar essa objeção, que é hoje, eu acho que é a grande objeção que todo corretor tem, é justamente essa, mas você consegue provar isso com dados. Porque aí com dados não tem como você ir contra. Né? Então, fiquem tranquilos, mas busquem informações. Isso é o mais importante para poder vencer essa objeção. E eu até adicionaria a essa colocação sua, que foi bem interessante, assim, que nessa linha dos dados, né, que você colocou, a gente, e isso assim já tem sido bastante replicado, né, entre os corretores. A gente teve em Goiânia a mudança do plano diretor em 2022, né, isso acaba gerando, né, um aumento de preço por todas as razões que, né, muito provavelmente já foram apresentadas aí, mas basicamente é uma restrição da oferta, né, onde a gente começou a ter restrição do nosso índice de adensamento. Além disso, hoje a gente vive um momento de redução da taxa Selic. Eu até recentemente fiz um estudo que eu comecei a defender no âmbito de o momento perfeito para se comprar um imóvel na planta. E o que a gente caracteriza como isso? Primeiro, todo esse impulsionamento que o mercado de Goiânia vive, que a gente já está falando sobre isso aqui. Além disso, essa questão do plano diretor, o que gera uma restrição na oferta, ou seja, de um lado a gente tem a demanda aumentando. Para quem não sabe, no ano passado, Goiânia atingiu o patamar de ser o terceiro maior mercado do Brasil, perdendo só para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Mais demanda, uma redução da oferta por conta, primeiro, da própria escassez de terrenos, que é natural, né? Que os bairros vão diminuindo ali a quantidade de terrenos à medida que o mercado evolui, mas além disso, adicionando a isso a questão do plano diretor. E se a gente olha para o ambiente macroeconômico, a gente tem uma projeção de queda da Selic nos próximos anos e uma inflação em baixa no momento. Então, o INCC em baixa, ou seja, o cliente que compra imóvel na planta hoje, ele vai pegar um preço baixo, porque a grande tendência desse preço nos próximos anos é continuar aumentando, né, por esse cenário que a gente falou aqui. Ele vai pegar uma correção do seu saldo devedor menor, porque o INCC, né, hoje está abaixo dos 4%, há 2 anos atrás estava acima de 10%, né, no patamar de 11%, e ele tende a pegar uma taxa de juros baixa lá na frente na hora que ele for fazer o financiamento imobiliário, na hora que ele for receber essa unidade
por conta das projeções da Selic para os próximos 3, 4 anos. Né? Então isso acaba sendo alguns pilares que podem ser argumentados aí e utilizados pelos corretores na hora de defender essa tese com seus clientes, enfim. Então, né, eu acho que só para complementar aquilo que foi colocado. Agora, um outro ponto, Gustavo. Quais que são as tendências que você enxerga no nosso segmento e que impactam aí os compradores, os investidores? O que você... Eu sei que você é um cara muito conectado com o mercado pelo próprio ciclo de relacionamento que você tem, pela participação lá no Imob Club. Enfim, o que você tem visto aí como tendências desse mercado, principalmente aqui na cidade de Goiânia, e como que isso pode impactar a vida aí dos clientes? Bom, primeira coisa, a grande maioria dos incorporadores do nosso mercado, eles têm uma origem de empreiteiras. Né? Começaram como empreiteiros, eram engenheiros e desenvolviam um produto que tinha o melhor resultado. Né? E faziam, qual que é o projeto que nós vamos ter aqui? Vamos ver qual que é a melhor conta. Então, hoje, essa realidade é completamente diferente. E a tendência é que o mercado se profissionalize cada vez mais, que ele desenvolva produtos com base nas necessidades que aquele cliente tem para aquela região. Né? São produtos moldáveis para aquele cliente. E uma outra tendência, né, que eu acho que essa também é um caminho sem volta, ela acontece de forma mais cadenciada, mas é o pacote full, assim como é nos Estados Unidos. Você comprar um apartamento, você compra um imóvel, né, e ele já vem completo. Ele vem com marcenaria, ele vem com eletrodomésticos e por aí vai. No Brasil isso ainda está caminhando, né, mas é um horizonte muito extenso que vem pela frente. Por quê? A cada dia que passa as pessoas estão mais exigentes e com menos tempo. Então, quando ele tem a possibilidade, né, falando em baixa de taxa de juros, ele tem a possibilidade de comprar, e se ele for mobiliar o apartamento dele, ele não vai conseguir fazer um financiamento da mobília, da marcenaria, do eletrodoméstico dele. Agora, se ele compra um pacote full, ele tem a possibilidade de financiar tudo isso ao longo de um tempo, bem maior do que se ele comprasse direto. Então, eu acho que isso é a principal tendência. E isso eu falo em todos os públicos, viu, gente? Inclusive no médio e baixo padrão, guardadas as devidas proporções, né? Mas isso tende a acontecer. Eu acho que a gente, como todos nós como incorporadores, temos que ficar atento a isso. E um outro ponto que é o relacionamento com o cliente. Né? O cliente, como eu falei, está cada dia que passa mais exigente e mais propagador de notícia boa ou de notícia ruim. Né? Então, eu sempre falo para os corretores, né? Você nunca pode ser um corretor de uma venda só. Aquele cliente, porque o primeiro ponto de contato que ele teve com você, ele está comprando um imóvel na planta que é uma ideia, um sonho. O corretor vende, nunca mais fala com esse cliente. Aquele corretor que consegue cultivar o cliente e cuidar dele durante todo o processo até a entrega do imóvel, que nos Estados Unidos isso é feito muito bem, né? O mercado americano ele é fantástico, o broker americano ele é um concierge do cliente dele, a venda é uma ponta do processo. Então no mercado de vendas, quem tiver essa visão, né, de retenção, de relacionamento, de ampliação e de recorrência é quem vai sair na frente. Muito bacana, cara. Vamos lá, a gente aqui em Goiânia, né, assim, tem um volume grande de lançamentos e de empreendimentos para serem entregues, né, daqui 2, 3, 4 anos. É um mercado que vem crescendo aí ano a ano e obviamente isso vai refletir lá na frente, né, em unidades entregues, enfim. O que você enxerga do impacto disso no nosso mercado, no nosso segmento, na hora que tiver esse volume de unidades sendo entregue, a absorção disso pelo mercado? A gente já está tratando um pouco desse tema aqui, mas como que você enxerga que vai acontecer, né, essa conjuntura de ter um volume muito grande de empreendimentos sendo entregues, mais um volume muito grande de projetos lançados, o mercado se comportando frente a isso? A análise que eu faço, eu vejo um cenário otimista para isso, né? Porque o que acontece? Daqui a alguns anos, nos próximos 3, 4 anos, a gente tem um volume realmente muito grande de unidades para serem entregues em Goiânia.
Só que em Goiânia, né, a gente trouxe um dado um dia numa reunião nossa do Imob Club, que acontecem 7 mil casamentos por ano. Então são 7 mil pessoas que precisam comprar um imóvel ou alugar de algum investidor por ano. Fora, né, comoradia, divórcio, né, independência. Com divórcio capaz que dá a mesma proporção, né? 7 mil casamentos, 7 mil divórcios. Mas só aí a gente vê que existe ainda um público muito grande para poder absorver esses imóveis que vão ser entregues. Vai ser um ponto de atenção? Vai. Não acredito que tenha, né, desvalorização de imóvel na planta frente aos que vão ser entregues, por conta disso que você colocou, plano diretor, não tem jeito, né, o imóvel vai ter que custar mais caro, isso vai ter que ser repassado. Mas eu acho que vai ter um amadurecimento do mercado. Porque o mercado imobiliário é cíclico, né? Quando nós estamos há muitos anos no mercado, a gente já viu de tudo, né? Então a gente vai entrar num ciclo, né, mais profissional desse mercado, né, de vendas mais saudáveis, né, de profissionais mais qualificados e de incorporadoras mais preparadas também para esse novo momento. Entendi. E se a gente fosse mirar aqui um mercado para daqui 5 anos, assim, o que você... que foi até uma pergunta que a gente recebeu. Eu sei que é difícil, né? Assim, aquela pergunta de $1 milhão, né? Mas o que você enxerga assim dessa tendência do nosso segmento? E até colocando um outro ponto que foi trazido aí pelos próprios corretores. Você acha que Goiás vai continuar nessa vanguarda, principalmente Goiânia, né? Vai continuar nessa vanguarda do mercado imobiliário nacional? Vai continuar com essa força e com essa visibilidade? Isso eu não tenho dúvida. Goiás vai continuar nessa vanguarda ainda por um bom tempo. Enquanto o Brasil for celeiro do mundo, a gente vai surfar essa onda. O mercado imobiliário pega carona no agronegócio, né? Como a gente já falou aqui, Goiânia ainda tem uma rede de serviços muito grande, então que sustenta esse mercado. Eu acho que a gente ainda tem muita onda para poder surfar. Em termos de projetos, né, o que eu vejo? Eu vejo regiões ainda pouco exploradas que passarão a ter uma exploração maior do mercado imobiliário. Porque até o próprio plano diretor, né, quem teve acesso, quem conhece, quem ainda não teve acesso, tem que entrar no site da prefeitura e conhecer um pouco do plano diretor para ter argumento com o seu cliente. Então existe uma tendência do plano diretor de maior concentração de adensamento. Né? Então, a gente vê Bueno, Marista, Oeste, como que está, mas abriu-se gabaritos em outras regiões que vão ser muito bem exploradas. Fora que Goiânia, né, Goiás não é diferente, mas Goiânia também tem uma tradição muito forte para condomínios horizontais. Por que Goiânia tem uma força tão grande nos condomínios horizontais? Tem gente que vem do Brasil inteiro conhecer os condomínios horizontais de Goiânia. Não só pela qualidade da entrega, mas principalmente pela proximidade com a cidade. Não existe nenhum Alphaville do Brasil que é dentro da cidade, como o nosso aqui, né? Fora os outros. E a gente vem com uma esteira aí, né, de 32 condomínios ainda para poder acontecer ao longo da GO e até Bela Vista. Então, eu acho que são essas duas frentes, regiões pouco exploradas e o horizontal ainda vai se destacar bastante. Então, você acredita que existe uma tendência a uma evolução e um desenvolvimento, tanto imobiliário quanto nas outras frentes também, porque o imobiliário naturalmente traciona outros desenvolvimentos econômicos, né? Você comentou sobre a sua história lá no Buriti Shopping, e se a gente lembrar, o Buriti Shopping sofreu esse processo, o Flamboyant viveu esse processo. Eu lembro bem que na minha época de criança aqui em Goiânia, o Flamboyant era longe. A gente morava ali no setor oeste, para poder sair do setor oeste para ir no Flamboyant. Nossa, vamos para o Flamboyant, era distante. Hoje você gasta mais tempo pelo trânsito, mas acha mais perto. Você acha que existe então uma tendência dessa evolução ir se direcionando para essas regiões, que é o que a gente chama, né, no nosso mercado de regiões secundárias, vamos colocar assim, que são os bairros adjacentes aos bairros nobres da cidade, por conta dessa dificuldade hoje que a gente tem de encontrar novas oportunidades nesses bairros e pela própria elevação de preço, né, que eles sofrem. Sim, com certeza. Os bairros nobres nunca vão perder essa característica. Claro. Né? O Marista agora, então, com o novo plano diretor, ele tem um adensamento ainda muito grande pela frente.
mas existem outros bairros aí, principalmente no médio padrão, que vão ser muito bem explorados. E quando eu falo horizontal, eu falo também todos os perfis, né? Desde de alto até médio padrão, ainda tem um horizonte longo aí pela frente. Legal demais, Gustavo. Agora, antes até da gente abrir aqui para participação, né, para pergunta dos corretores que estão aqui nos acompanhando, e a infraestrutura, Gustavo, assim, a cidade vai suportar tudo isso? O que você, né, assim, pelo nível de relacionamento, pelas informações que você tem, até por participar de movimentos como esse, né, o Imob Club, que se conecta aí com o mercado, que se conecta com a ADEME, o que tem se falado nesse âmbito? Né, assim, eu sei que Goiânia hoje sofre até um volume grande de transformações de trânsito, mas durante certas gestões fica muito tempo sem evoluir nesse sentido, ainda tem uma dificuldade, né? Cada dia mais o trânsito na cidade tem piorado, tem outras infraestruturas também que precisam acompanhar esse desenvolvimento. Como que você enxerga tudo isso? A cidade vai suportar isso em termos de desenvolvimento? Suportar é difícil falar, né, Manuel? Mas assim, toda cidade grande ela tem uma parte mais caótica, né? Eu não conheço nenhuma cidade acima de 1 milhão de habitantes que não tenha trânsito, que não tenha dificuldade de deslocamento. E tudo isso nasce lá no parcelamento. Quem fez o loteamento de Goiânia, né? Goiânia foi projetado para ter 80 mil habitantes, vocês sabiam disso? 80 mil habitantes. Ali na Praça Cívica, o manto de Nossa Senhora irradiava para lá. Inspirado em Paris. Inspirado em Paris, né? E que teria que ter 80 mil habitantes. Daí dá para você ter uma ideia do crescimento desordenado que foi tendo ao longo dos anos. Então, o parcelamento lá atrás, no loteamento, ninguém previu que a caixa de rua tinha que ser mais larga, ninguém previu a rede de esgoto, ninguém previu nada disso. E aí, agora a cidade tem que se adaptar a isso, Sim. Principalmente com maior adensamento. Mas existem projetos aí, né, que circulam no mercado de incorporação com um desenvolvimento muito interessante, principalmente de trincheiras, que é o que dá vazão ao nosso trânsito hoje. Se você for ver quais são as vias que atravessam a 85 no sentido Marista Bueno, você tem praticamente 4 vias ali só. Então é natural que tenha estrangulamento de trânsito. E o que resolve isso? Trincheira. Né? Então, assim, existem alguns projetos, eu inclusive já tive acesso a alguns deles, não para acontecer agora, nessa próxima gestão, mas que tendem a acontecer nos próximos anos. Porque hoje, Goiânia ainda não vive o caos do trânsito, né? Mas é um ponto que hoje tem incomodado muita gente. E é meio natural também, né? Assim, se a gente for pensar que uma cidade que tem 90 anos, tem praticamente 1,5 milhão de habitantes só na cidade, fora a região metropolitana, gente, assim, não é qualquer cidade no país que tem 1,5 milhão de habitantes com o tempo de Goiânia. Então, o crescimento de Goiânia ele foi muito acelerado. Exponencial. Isso, exponencial. Então, até por isso, talvez não tenha conseguido, em termos de infraestrutura, acompanhar todo esse processo, né, pelo efeito migratório, pelo volume de pessoas que vinham para cá e a forma com que a cidade crescia ano a ano. Né? Então, é meio natural, mas eu concordo contigo. Eu acho que, no final das contas, o próprio desenvolvimento e a expansão imobiliária e o crescimento demográfico da cidade vão ter que tracionar e forçar o poder público a criar soluções. E não só o poder público, as pessoas também vão ter que se adaptar. Sim. Assim como nas grandes cidades, você vai ter que morar perto do seu trabalho, a escola do seu menino vai ter que ser perto da sua casa, né? Você vai ter que ter uma rede de conveniência e serviço ali próximo de onde você mora. É a tendência natural de qualquer grande cidade. Goiânia está no mesmo caminho. Muito bacana, Gustavo. Então agora, gente, vamos abrir aí a pergunta, né? Umas 3, 4 perguntas. Quem quiser aí, fica à vontade. Grazi. A gente escuta todo mundo falar plano diretor. Tem algum site, igual vocês falaram, da prefeitura, que a gente tenha acesso às regiões que serão mais adensadas, as menos adensadas, até mesmo para a gente poder falar para o cliente da gente, olha, essa região já não está mais com adensamento, para dar mais credibilidade à nossa fala, para eles também terem acesso a essas informações. Tanto faz. Mas é fácil. Tá no site da prefeitura, a gente chama de mancha. Né? Então tá lá o mapa de Goiânia com as manchas e uma legenda
muito simples, muito intuitiva, que mostra exatamente quais são as regiões de desaceleração, quais são as regiões de aceleração. Ali você consegue identificar perfeitamente aonde que existe possibilidade de maior adensamento e aonde que não existe mais adensamento. Tem até no site lá, se você digitar, né, no Google mesmo, mapa digital Goiânia, vai sair um link que é dentro do site da prefeitura e sai o mapa de Google mesmo, onde você consegue lá selecionar qual tipo de zoneamento e lá aparece o que o Gustavo comentou, né? Quais são as regiões que são adensáveis. As regiões adensáveis são as regiões onde é permitido fazer 7,5 vezes hoje, que é o limite da cidade, né? Que é o máximo que a cidade permite de adensamento. Tem as regiões de desaceleração, que elas permitem fazer até 5 vezes a área do terreno, só que acaba sendo difícil viabilizar um projeto nas regiões de desaceleração, porque o terreno geralmente é aquilo, né? Você tem algumas quadras que você pode fazer 7,5 vezes, nessas quadras você tem uma ancoragem de preço de terreno numa determinada região. Aí, de repente, um outro lote está a 1 quadra de distância dessa outra região e só é permitido fazer 5 vezes. Ou seja, por que o dono desse lote vai vender ele com um percentual de diferença tão grande, né, a 1 quadra de distância? Então ele acaba se ancorando no preço de onde é adensável, então inviabiliza, né, e é muito difícil viabilizar a conta de fechar um terreno em região que é de desaceleração. E aí onde não tem mancha nenhuma, que é o que o Gustavo falou, né, que é o mapa de mancha da cidade, onde não tem mancha nenhuma é o que a gente chama de adensamento básico. Aí só pode fazer uma vez a área do terreno, ou seja, a região que não é passível de verticalização. Poder até pode, você pode fazer até 12 metros, mas você não vai conseguir desenvolver um projeto imobiliário como os que a gente conhece. Mas só para vocês terem uma ideia, né, dessa mudança do plano diretor. Antes, a gente conseguia fazer até 11 vezes o tamanho do terreno. Então, o que era isso? Potencial construtivo. Eu pego o tamanho do terreno, eu consigo ainda verticalizar 11 vezes o tamanho do terreno. Hoje, como o Manuel falou, você consegue, aí, no máximo, estourando 7,5 vezes. Então, ou você precisa de mais terreno, ou você vai fazer menos adensamento vertical, e isso custa mais caro. Olá, eu sou a Ana. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês também, assim, em relação a nós corretores mesmo. Qual seria hoje uma dica que você daria para a gente, que é corretor, que está no mercado hoje, conseguir melhorar os nossos resultados nas vendas? Qual seria uma dica muito importante? Você acha que investir no tete-a-tete com o cliente? Ou você acha que o investimento hoje nas redes sociais, em propagandas, em anúncios, você acha que hoje, pela experiência que você tem mercadológica, que você indicaria para a gente conseguir melhorar os nossos números e os nossos resultados? Bom, desculpa, é Ana, né? Ana, né? Ana, é o seguinte, eu não acredito que exista uma receita ideal. Vai muito do perfil do profissional. Então, se eu sou um profissional que eu sou mais, me sinto mais à vontade no contato direto com o cliente, nada melhor do que eu fazer ação de combate com esse cliente. Se eu não entendo muito do digital, né, mas me dou bem nesse tete-a-tete, eu tenho que usar o digital como meio, como eu falei para vocês, né, para se apresentar, para se posicionar, mas a sua grande expertise é o tete-a-tete. Então, aproveite disso. Não, a minha maior moeda no mercado imobiliário é meu network. Explore esse network, né? E como eu falei, recorrência. O que é recorrência? É geração de indicações. Então, se você ainda não tem uma rede de relacionamentos comprador, porque eu não acredito que alguém não tenha uma rede de relacionamento que não compre imóvel. Todo mundo compra. Ou está comprando ou está vendendo. O mercado ele funciona dessa forma. Ou eu tenho um parente, um amigo que está comprando, ou eu tenho um parente, um amigo que está vendendo. Né? Então, eu tenho que explorar, esgotar ao máximo essa rede, né, para depois eu prospectar isso fora, seja digital ou seja em ações de combate. Só adicionando, concordo com, né, tudo que o Gustavo colocou aqui, e eu adicionaria a importância de uma gestão de um funil de vendas pessoal. Um funil de vendas individual, seja em qualquer desses caminhos, seja ele no caminho
de fazer um trabalho mais offline, ou seja ele no caminho de fazer um trabalho online. Mas eu acho que é importante o que a gente falou lá atrás sobre a questão dos dados. Assim, da mesma forma que é importante você ter segurança de dados para você atender o seu cliente, para você argumentar com o seu cliente, é importante você ter segurança de dados para você gerir as suas vendas. Porque à medida que você tem um funil individual e faz uma boa gestão desse funil, com o passar do tempo você vai entender, para eu vender X milhões aqui no próximo trimestre, eu preciso ter aqui no meu topo de funil tantos clientes, no meu meio de funil tantos clientes, para que eu consiga gerar essa conversão para a minha base do funil. E aí até ampliando isso no âmbito do que o Gustavo colocou, que é o âmbito do relacionamento e de cultivar esse relacionamento, é você não parar, você não estopar o seu processo na base do funil, que é a conclusão da venda. Ou seja, você dar continuidade no seu funil de vendas. Tem até um conceito que até o Danilo explora muito na parte de experiência do cliente e tudo, que é o conceito do funil ampulheta, onde você tem o topo do funil para poder gerenciar as suas vendas e depois que você conclui a venda, você abre esse funil gerenciando o relacionamento dos clientes que você vendeu. Aí é criar programas próprios de relacionamento, de datas comemorativas, de aniversário, enfim, de acompanhar a vida desse cliente. De repente acontece um fato relevante para ele, como o nascimento de um filho, como um casamento de um filho, e você estar conectado nesse processo para poder gerar o seu processo de relacionamento com os clientes e ir retroalimentando a sua base. Tá? E não existe vendedor desmotivado. Você tem que ter uma automotivação constante. Você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. Você tem que comprar aquele produto que você está vendendo. Você tem que comprar aquela ideia. E de onde que você tira essa automotivação? Porque não dá para a gente esperar que todos os dias vão ser maravilhosos. Não existe isso. Eu estava ouvindo o Thales do G4 esses dias falando que 70% dos dias dele ele acorda desanimado. E quem conhece o Thales do G4 sabe que o cara é um avião. Mas de onde que busca essa automotivação? Da disciplina. Rotina e disciplina, exatamente isso. E isso é na vida pessoal e principalmente na vida profissional. Então você tem que ter uma rotina de análise dos seus dados, você tem que ter uma rotina e uma estratégia de programação, de prospecção. Se você quer ir para o digital, você tem que ter uma rotina de postagem, tem que ter uma rotina de conteúdo, enfim, tem que ter uma cartilha própria, né? Não existe essa cartilha, mas você pode criar a sua. Né? Sim, boa tarde, eu sou a Adriana. A minha pergunta seria, a valorização do metro quadrado em Goiânia tem uma tendência que irá persistir ou o metro quadrado já está sendo estagnado? Vamos falar? Então, vamos lá. Bom, é o que a gente debateu muito aqui. Eu acho que Goiânia ainda tem muito para poder crescer, né? Tem muito para poder valorizar. Se a gente pegar a Goiânia em relação a outras capitais, ainda é uma capital muito barata. A gente já ganhou preço pra caramba, né? Eu acho que isso é um trunfo do nosso mercado, né? Do mercado como um todo. Mas ainda comparado com outras capitais, né? Primeiro, não existe nenhuma capital do tamanho de Goiânia, como o Manuel falou, com 90 anos de idade. Começa por aí. Se a gente pegar outras capitais, né, pega Belo Horizonte, São Paulo está fora da curva, né, e outras, Curitiba é uma boa referência, né, Goiânia ainda tem um potencial de valorização gigantesco. Nosso mercado ainda é muito incipiente, está muito no início ainda. E não fica restrito nem só a capital, né? Se a gente pegar Campinas, no interior de São Paulo, algumas outras cidades do interior de São Paulo, se a gente pega Vila Velha, a gente pega cidades do interior do Paraná, Maringá, Londrina, tudo até 2 anos atrás tinha um metro quadrado superior ao metro quadrado de Goiânia, e algumas delas ainda tem. Então, se a gente compara Goiânia com cidades do mesmo porte ou acima, até porque Goiânia como a gente falou aqui, né? Hoje é o 3º maior mercado do país, então, por mais que tenha 1,5 milhão de habitantes, mas tem um mercado mais pujante do que o de Curitiba, do que o de Porto Alegre, do que o de várias outras cidades do mesmo porte,
a gente ainda tem uma referência de metro quadrado menor do que dessas regiões. Tirando esses projetos que a gente chama aí de outliers, né, dos projetos que estão meio fora da curva, que foram lançados recentemente, vocês acompanharam, né, produto de 17, 18, 19 mil reais o metro quadrado aqui em Goiânia, mas de uma forma geral, o nosso metro quadrado ainda é baixo. O metro quadrado de alto padrão de Goiânia ainda é baixo. Campo Grande, Cuiabá, todas as cidades que eu conheço tem o metro quadrado do alto padrão a 15, 16, 14, 15, 16, 17 mil reais já há alguns anos. Então a nossa visão frente a toda essa circunstância de Goiânia, de tudo aquilo que a gente falou aqui, de crescimento, de mudança do plano diretor, de expansão, de dificuldade de novas áreas nas regiões nobres da cidade, ainda é de um processo de aumento de preço e de evolução de preço nos próximos anos. Goiânia está todo esse patamar que vocês estão falando aí, que eu não vou repetir, né? A questão da divulgação dessa globalização de Goiânia está sendo divulgado para outras regiões, para que venham esses investidores? Está sendo positivo? Está tendo essa divulgação? Está. Eu acho que ainda num processo incipiente, né? Mas assim, já tem um destaque considerável, tá? Eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo pessoal, mas só para você ver como que isso acontece, né? Há uns meses atrás saiu no O Globo uma manchete falando sobre Goiânia, não só do mercado imobiliário, mas falou do mercado imobiliário, falou dessa questão da gastronomia, do luxo, e inclusive chamando Goiânia de a Miami do Cerrado. Eu estava, né, num bar, num aniversário aqui em Goiânia, de repente eu recebi uma mensagem de um amigo meu do Rio de Janeiro, com o jornal impresso, mandando a foto da capa do jornal, porque foi capa do jornal, e falando, né, ei amigo, o negócio aí tá bombando, né? E aí, por coincidência, tinha uma Porsche na porta do bar. Eu fui devolver a foto para ele, né? Mandei a foto da Porsche e falei, tá mesmo. Então, assim, isso tem... Só não era minha, tá? Mas estava lá. Isso tem já tem acontecido, mas ainda muito incipiente, tá? Eu vou te dar um outro fato, que recentemente, eu falei que tem negócio em Sorriso, recentemente eu trouxe um pessoal de Sorriso aqui para Goiânia, para poder conhecer, enfim, e se conectar com a cidade, porque nós estamos preparando um lançamento para lá, vamos lançar na semana que vem. Eles ficaram assustados, eles ficaram assim, encabulados com o mercado de Goiânia, ou seja, desconheciam. E muito provavelmente, alguns até sem terem ido a Camboriú, como Sorriso, até por serem sulistas, eles têm uma conexão muito grande com Camboriú. A FG, que é lá de Camboriú, que é uma das referências lá do mercado, ela tem esse canal de venda fora da sua cidade, então eles vendem muito para fora, então eles têm um polo de vendas lá em Sorriso. Muita gente que nem pisou em Camboriú enxerga Camboriú como né? E acaba não enxergando Goiânia por essa falta de divulgação. Então, eu te diria que já começou a acontecer, mas ainda está num processo incipiente. Não, concordo, mas eu sempre vejo o lado bom. E isso mostra que a gente ainda tem muito para poder se apresentar. E o que o Manuel falou é muito importante. Todas as notícias que aconteceram nos últimos tempos em relação a Goiânia foram todas elas de veículos de comunicação de grande credibilidade, como Valor Econômico, o Globo e por aí vai. Então, acho que tem sido extremamente positivo, sim, para Goiânia, para Goiás de forma geral, né, todas essas notícias. Boa tarde, meu nome é Veronese, é um prazer enorme conhecer vocês. Eu vim de um mercado tão, vamos dizer, frio, gelado, né? Rondônia, Porto Velho, muito longe. Tenho 20 anos de mercado lá, mas aqui eu não tenho nada. Começando tudo do zero, né? Desconsiderei meu tempo lá, 729 era meu Cresce, agora é 39. Então, queria saber de vocês, se você falou sobre Bela Vista, né? Aquela região. Você acredita que aquilo ali vai virar tipo Barueri? Ou tipo um grande mercado ainda para Goiânia? No caso, uma expansão para sair sufoco de trânsito, essas coisas tudo. Vocês não acreditam nisso? Ou como é que vocês vê aquela parte lá, desses lançamentos e tudo? Bom, como eu falei, né, há uma tendência das pessoas quererem morar próximo de uma rede de conveniência, de escola, né, de supermercado, farmácia, etc, por aí vai. E essa região da GO,
ela ainda também é muito incipiente. Se a gente for ver, né, daqui até Bela Vista, existe uma oportunidade, um mar de terrenos ainda para poder serem construídos. E esses projetos eles vão ser desenvolvidos conforme a demanda do mercado e eles vão sendo adequados de acordo com o momento do mercado. Então, todos os empreendedores que ali estão, eles já estão pensando dessa forma. Vai acontecer quase que um isolamento da BR para a GO, da BR para a região sul de Goiânia, né, por conta disso, né, da maturação dessa região e uma rede de conveniência, de serviço que vai conseguir atender todos os empreendimentos que ainda tem por vir. Eu complemento que, assim, eu acho que Barueri é um bom paralelo, mas, assim, dados as devidas proporções, né? Porque lá tem um outro fator diferente dessa região de Goiânia, que é uma força industrial maior. Apesar daqui a gente ter, né, assim, algumas indústrias e tudo, mas o polo industrial, né, o polo desse ambiente de geração de trabalho de Goiânia não é direcionado para essa região. Então, é meio que um processo diferente, né? Eu falo isso porque, né, atuei durante muito tempo em São Paulo, fiquei lá durante 7 anos, então conheço bem essa região lá de Barueri e analisei um pouco da história, né? Ali foi meio que a indústria tracionando esse desenvolvimento residencial, né? E eles começaram tentando gerar o desenvolvimento residencial, acabou tendo uma dificuldade grande, aí eles montaram um plano para levar as indústrias para lá, para depois atrair o desenvolvimento do residencial. Aqui a gente sofre um processo um pouco diferente, né? Porque veio o residencial e agora o residencial atrai essa necessidade de ter infraestrutura, né, escola, serviços, lazer, ter também a parte de trabalho, né, como escritórios. A gente, né, sabe recentemente um lançamento que teve lá, foi sucesso. Enfim, mas é um efeito um pouco diferente esse de desenvolvimento. Mas eu acredito que o que o Gustavo colocou, a grande tendência é que essa região ela vá tracionando pela moradia essa parte de serviço e de outros, né, de escritórios, a parte mais profissional, por conta dessa barreira e desse isolamento que o Gustavo bem colocou. Nossa, eu achei que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão bom assim. Então, assim, vocês abordaram diversos temas. Acho que as perguntas foram muito bem elaboradas também. Agradeço demais. Foi muito produtivo. Me deu nortes, algumas coisas que eu nem parei para pensar, que vocês trouxeram ali para mim refletir um pouquinho. Então, muito obrigado. A gente já quer gravar de novo, né? Já vamos fazer uma reunião. Fantástico, obrigada. Já vamos com certeza agendar o próximo. Bora lá. Isso que eu ia falar, Gustavo. Pode. Redes sociais. O meu é @Gustavo Maia Jorge e o da empresa é @Grupo Lírios. O meu é Manuel_Bruno e eu tenho também o do Inktalks e o da Domi. São as duas, a empresa e o projeto. Gente, então é isso. A gente agradece muito aí mais uma vez a presença de todos vocês como uma edição especial. É algo novo para mim como podcast, né? O Gustavo que aceitou aí esse desafio, essa loucura nossa, né? De vamos fazer algo diferente, vamos trazer algo diferente numa reunião nossa. Eu, Gustavo, Grazi, o Márcio, todo o time aí envolvido no projeto do Play, essa parceria com o Grupo Lírios, essa parceria com o Play Residência, essa parceria com a Adão Imóveis, né, aqui na Adão Matriz. Então, a gente agradece muito esse envolvimento e toda essa parceria que a gente tem. Quero desejar, né, mandar aí para você que está nos assistindo, muito obrigado por acompanhar. Você que gostou, curta, compartilhe, envie para seus amigos para que eles possam também assistir um pouco e acompanhar desse nosso projeto. Um forte abraço e até a próxima.